Namastê. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês têm visto aí, eu estou entrando para valer na Kabbalah Pop, né? Já fiz vídeos sobre Matrix, vou fazer vídeos sobre séries e filmes e vou anunciando para vocês aqui, para que vocês possam ver, possam assistir, possam ler, para que, de repente você que não conhece o filme que eu vou falar, então eu vou avisar antes para que você possa assistir e nós possamos conversar. Inclusive, o próximo vídeo de Kabbalah Pop vai tratar de O Rei Leão, né? Aproveitar aí a onda com o lançamento do live action do Rei Leão, nós vamos falar do Rei Leão, mas vamos falar do Rei Leão da sua primeira versão. Então, se você vive, sei lá, em Marte, em Vênus e não assistiu o Rei Leão ainda, assista o filme, porque vai ser o nosso próximo tema, nosso próximo vídeo de Kabbalah Pop. Mas achei importante explicar o que é a Kabbalah Pop um pouco mais, porque eu já falei um pouco sobre isso, mas acho que algumas definições precisam ficar um pouco mais claras, embora em um vídeo isso não vai ser possível, mas vou tentar esclarecer um pouco mais. Primeira coisa, Kabbalah Pop não é Pop Magic do Grant Morrison. Embora beba bastante dessa prática, desse sistema, né? Não é bem um sistema, mas dessa variação de um sistema mágico, não é Pop Magic. As bases da Pop Magic estão dentro da magia do caos. Nós seguimos algumas dessas bases, mas não é a mesma coisa, tá? A diferença entre Kabbalah Pop e Pop Magic, algumas eu vou explicar aqui, mas eu teria que discorrer sobre Pop Magic, então não vou fazer isso dessa vez. Mas eu pretendo, nessa série de Kabbalah Pop, falar sobre os escritores, diretores que são realmente cabalistas ou magistas, ou xamãs, né? E aqueles que são apenas profetas, né? Eu falo apenas, parece até que o profeta é menor, não é. Na verdade, o profeta é até maior, que é o cara que não estudou, que não tem nenhuma iniciação, mas ele capta visões de Deus. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que fazem isso intencionalmente e algumas fazem de modo totalmente espontâneo, por visão divina mesmo. Mas, antes de explicar o que é Kabbalah Pop, eu acho que eu preciso explicar como nasce um Kadosh, ou seja, como centro de estudos teóricos, uma escola de Kabbalah, porque isso vai ajudar você a entender o que é Kabbalah Pop, porque até algumas pessoas pensam que a Kabbalah messiânica, que é o que nós ensinamos aqui, e a Kabbalah Pop são distintas, e na verdade elas não são. Vamos lá. Algumas pessoas me conheceram na época do Templo Sofiânico Filhos do Sol. O Templo Sofiânico Filhos do Sol era exatamente isso, era um templo, nós fazíamos cerimônias nesse lugar e também dávamos palestras. Nessa época eu era um Maguid. O que é um Maguid? Ele é um pregador itinerante. Então, assim, eu não tinha vínculos com as pessoas espirituais, né? Embora as pessoas já me chamassem de mestre, que é nada mais do que um professor, era o que eu era. Eu não tinha vínculos espirituais com as pessoas, não ficava, não tinha um programa de ensino, a não ser com os iniciados da Ordem do Dragão. Aí veio o Ordário da Lua de Sangue. O que é o Ordário da Lua de Sangue? Um dia conto para vocês, mas veio o Ordário da Lua de Sangue e essa realidade mudou. Como ela mudou? Como nasce um Kadosh? Eu era um Maguid, significa que eu era um pregador itinerante, eu ia para vários lugares, eu não tinha um lugar fixo, nenhuma responsabilidade com um grupo X de alunos. Como nasce um Kadosh? Um Kadosh é um grupo de estudantes da Torá. A palavra Kadosh significa santo, quer dizer, é um micro-Israel. Este micro-Israel é chamado de santo porque o Criador disse a Israel que se eles obedecessem aos mandamentos dele, eles seriam santos como ele é santo, Kadosh como ele é Kadosh. Nasce um Kadosh quando um tzadik, um santo, vem ao Maguid, se revela para ele e ensina para ele um segredo da Torá. Daqui a pouco eu vou explicar o que são esses segredos da Torá. Só que para que o Maguid possa receber o segredo da Torá, e aí ele deixará de ser um Maguid para se tornar um Rabi, um acróstico de Rosh Binei Israel, cabeça, um chefe dos filhos Binei de Israel. Para que ele possa tornar-se, para que ele possa entender o que o tzadik vai trazer para ele, ele precisa de uma das centelhas das almas de Moisés.
Para você saber do que eu estou falando, você vai ver como nasceu o Sinédrio, na Bíblia, Números capítulo 11. Moisés não está conseguindo guiar o povo sozinho, ele reclama para Deus, Deus manda ele reunir anciões, que ele vai tirar, nas Bíblias em português, eu vou tirar da alma ou do espírito que está sobre você e derramarei sobre eles, mas em hebraico ele diz que vai tirar da Neshamot, ou seja, das Neshamot, das almas. Você tem várias almas, você tem a Nefesh, a alma animal, o Ruach, a alma intelectual, e a primeira alma, aquela que precisa para a gente começar a entender Kabbalah mesmo, a Neshama. Então ele vai tirar da Neshamot de Moisés, da capacidade de entender os mistérios, e vai distribuir para 70 homens. Assim nasce o Sinédrio. Mateus capítulo 23, quando Jesus critica o Sinédrio, ele fala, eles estão sentados na cadeira de Moisés, e ele critica o Sinédrio. Por que ele critica o Sinédrio? Porque Jesus estava dizendo que aqueles homens estavam na tradição, mas eles não tinham essas centelhas das almas, da alma de Moisés nele. Você precisa dessa centelha para poder entender os mistérios da Torá. Então foi o que aconteceu. Eu recebi a visita do Tzadik, já falei sobre ele, é o nosso padroeiro aqui do Centro de Estudos Teoses, o Rebbe Nachman Breslav, de abençoada memória. Ele veio até mim, me trouxe um ensinamento, um segredo da Torá, que eu só pude compreender porque recebi do próprio Rebbe Nachman uma centelha da alma de Moisés, uma centelha dos profetas e dos sábios que formavam a primeira sinagoga, e é o que precisa para alguém ser um rabi. Mas você não é judeu, alguém dirá, né? Exatamente. Não sou judeu e Israel está além dos judeus. Existem judeus que são de Israel, assim como existem cristãos, assim como existem budistas que são de Israel. Explicarei isso no futuro. O Centro de Estudos Teoses nasceu para falar deste mistério. Então, tudo que nós fazemos aqui é para explicar este mistério da Torá. E este mistério da Torá que me foi revelado tem uma conexão muito profunda com a Kabbalah Pop. Antes de continuar explicando, vou ler aqui um trecho do Zohar daqui a pouco. Observa comigo o que está acontecendo. Aconteceu nesse final de semana que passou, bom, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas faz poucos dias, que aconteceu aqui em São Paulo a CCXP, a Comic Con Experience. Cara, é muita grana que rola ali, muita grana, é caro para entrar, é caro para tudo. E o evento ficou lotado. Então você percebe que os personagens da cultura pop, dos quadrinhos, do cinema, eles têm um poder extraordinário, eles movimentam fortunas, eles têm um poder, uma força de atração extraordinária, quase irresistível, que tem envolvido milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Na semana seguinte, logo no começo, não sei se foi no mesmo fim de semana, não sei que foi muito perto, a Marvel divulgou o trailer de Vingadores Endgame. Acho que ficou com o nome em português de Ultimato, né? Não sei porquê. Cara, não acontece nada no trailer. O trailer parece uma cena extra de um filme dos Vingadores. Mas os fãs foram uma loucura. E a coisa foi tão intensa que os caras começaram a pedir para a NASA ajudar o Homem de Ferro, porque no trailer o oxigênio do Homem de Ferro está acabando. E a NASA respondeu. Olha a doideira do negócio, a NASA respondeu. Quer dizer, nós não estamos vivendo o mundo dos mitos ainda, mas nós estamos na porta do mundo dos mitos. Nós estamos à porta de viver o mito, como viviam os povos do passado, os gregos, os egípcios, né? Nós estamos na porta de viver o mito. A NASA respondeu que está acabando o oxigênio do Homem de Ferro no espaço. E eu estou aqui falando que o vídeo é chato, porque o trailer é mesmo chato, mas o que eu quero destacar é o poder dos personagens. Olha o que aconteceu um negócio mágico aí, né? Não é só uma brincadeira, uma piada. E como que os executivos da Disney, que são os grandes feiticeiros, conseguem explorar esse poder magicamente para afetar a consciência do seu público. Porque eu já disse que magia é isso, é a arte de mudar a consciência das pessoas. Então o cara olha o trailer de Vingadores, não tem nada no trailer e ele até chora. Tem uma referência às sagas do infinito, dos
dos quadrinhos, que é o espantalho com a armadura do Thanos. Nossa, que referência incrível! Os mesmos caras que reclamavam porque os filmes da DC tinham muita referência. E aí, quando eu soube, né, eu tinha visto, não lembro que página que era, eu vi uma página no Face que estava falando do trailer, não tinha visto o trailer ainda, mas a chamada da página dizia: esta é a prova de que os filmes da Marvel são 1000 vezes melhores do que os da DC. Não tem nada a ver, né? O cara podia estar só, puta que trailer do caralho, que coisa incrível, ele podia estar falando só isso. Mas a intenção dos magos, dos feiticeiros da Disney é criar esse contraste, porque vem aí Aquaman. Então você percebe que é uma guerra espiritual acontecendo e que esses personagens têm um poder mágico extraordinário. Esse poder mágico extraordinário é aquele que nós não apenas queremos descobrir com a Kabbalah Pop, mas absorver, mas canalizar para nós. Então vou explicar aqui para vocês. Vou ler um trecho do Zohar, o Tratado de Bereshit, folha 5a. Ele é um trecho um pouco longo, mas eu vou ler e vou tentar explicar. Tem a ver com o segredo que me foi revelado. O Rabi Eleazar em seguida perguntou: qual é o significado de "e na sombra da minha mão te protegi"? Estão comentando Isaías 51:16. Primeira parte do versículo diz: tu és meu povo, ó Sião. E depois: e na sombra da minha mão te protegi. Ele lhe respondeu: quando a Torá foi dada a Moisés, muitas dezenas de milhares de anjos nas alturas estavam prestes a queimá-lo com as chamas de suas bocas. Mas o Santíssimo, bendito seja, o protegia. Então aqui você já vê que havia uma batalha pela revelação da Torá. Os anjos não queriam que a Torá fosse revelada. Então agora, quando uma nova explicação sobre a Torá é pronunciada, ou seja, quando um Rahamim, um sábio, recebe, encontra uma nova explicação sobre a Torá, um mistério da Torá, este ensinamento ascende, ele sobe para o Criador, é coroado, ou seja, ele recebe Keter, monta a árvore da vida e fica diante do Santíssimo, bendito seja. Então, eu estou aqui ensinando o segredo da Torá que eu recebi. Quando eu ensino, como agora, esse ensinamento sobe diante do Altíssimo e compõe uma árvore da vida, ou seja, ele monta um universo. E é o que ele vai falar daqui a pouco. E ele guarda esses ensinamentos, o Altíssimo, e protege a pessoa que o enunciou, para impedir que os anjos o invejem e o ataquem, até que um novo céu e uma nova terra sejam feitos a partir daquele dizer. Quer dizer, olha a responsabilidade que um verdadeiro rabi tem. Um rabi que encontra novos sentidos, e ao longo da história muitos sábios revelaram muitos sentidos ocultos da Torá. Cada vez que um desses sentidos ocultos é revelado, ele forma um novo céu e uma nova terra. O Criador usa esse conhecimento para formar um novo céu e uma nova terra. Então por isso se diz: na sombra da minha mão te protegi, para estender céus e estabelecer os fundamentos da terra, que é a continuação de Isaías 51:16. E a partir disso aprendemos que tudo o que é oculto dos olhos tem uma proteção espiritual, como expresso em "e na sombra da minha mão te protegi". Mas por que isso deveria ficar coberto e escondido fora da vista? Justamente para que assim isso possa ter esta proteção espiritual. Como ele diz, para estender céus e estabelecer os fundamentos da terra, como aprendemos. Quer dizer, ele protege aquele que está ensinando para estabelecer céus e estender os céus e estabelecer fundamentos da terra, ou seja, para criar algo. No versículo: e para proclamar, tu és meu povo, ó Sião, que é a continuação, né? Sion, Zion, Sião, a cidade, o monte de Sião, aonde Jerusalém é construída. A expressão ó Sião se refere àquelas novas terras formadas e aos santos ditos que são marcados e definidos uns sobre os outros. Então aqui a gente tem uma revelação extraordinária. Onde está Jerusalém?
Onde está a terra prometida? No Oriente Médio? Não. Não. Sião são estas terras que são formadas a partir dos ensinamentos dos sábios. Esses novos céus e terras que são formados a partir dos ensinamentos dos sábios são a terra prometida para onde o Mashiach levará o povo de Israel. O povo de Israel será guiado pelo Mashiach para esta Sião. Mas esta Sião não é um lugar aqui na terra. Esta Sião são essas novas terras formadas. Tu és meu povo, não se deve ler tu és meu povo, ami atá, mas sim comigo estás, e mi atá, ou seja, ele inverteu as letras. Ou seja, seja o meu sócio e parceiro. Assim como eu fiz os céus e a terra com as minhas palavras, ele está explicando o significado, né, do comigo estás. Como está escrito, por sua palavra foram criados os céus, assim tu podes fazê-lo. Quão felizes e meritórios são aqueles que se ocupam com um trabalho de ensino e aprendizagem da Torá. E com isso tu poderias dizer que as palavras de qualquer pessoa, mesmo daquele que não sabe o que está dizendo, têm o mesmo efeito. Então ele diz aqui que assim como o Senhor, o Eterno, criou pela Torá, criou ao ensinar, criou ao falar, os sábios fazem a mesma coisa. Eles criam também. Agora, esta criação, o que é esta criação? Antes de explicar o que é essa criação, eu já falei aqui algumas vezes, em alguns vídeos passados, que o nosso universo ele está na Torá. Então, basicamente, nós vivemos dentro de uma história. Se você pegar a Bíblia, você lê o Antigo Testamento, você tem uma história lá. Você tem a história de Adão e Eva, você tem a história de Abraão, você tem a história de Moisés tirando o povo do Egito, você tem uma história, você tem uma narrativa, você tem um romance. Não é exatamente um romance moderno, mas você tem uma história. Né? Você entendeu o que eu quis dizer? E toda a sabedoria da Kabbalah nos diz que nós estamos dentro daquela história. Que aquela história compõe o nosso universo. Nós estamos dentro de uma narrativa. Já falei isso aqui antes, né? Deus criou nos vídeos de Matrix por narração e livro, Sefer e Sipur. Então Deus contou uma história, e essa história é a história da nossa criação e da redenção. A Kabbalah me diz que a criação não é um ato que Deus fez de uma vez e pronto. É um ato que Deus está fazendo. Então o que a sabedoria da Kabbalah nos ensina? O Criador está sempre na mente dele com tudo aquilo que ele existe. Se ele parar de pensar em qualquer coisa que existe, as coisas desaparecerão. Então a criação é o ato, o esforço divino em remover a entropia, remover o caos e criar onde não existe coisa nenhuma. Então você tem as forças do caos que destroem essa narrativa, que corrompem a narrativa, e o esforço divino em manter esta narrativa. E essa é a missão do cabalista. Deus convoca os cabalistas para que eles sejam seus parceiros nessa criação. Eu vou ler aqui uma frase do Rabi Eliyahu, o Gaon de Vilna do século XVIII. Ele não era um místico, ele não achava que esse entusiasmo místico, né, de encontrar a Torá oculta era uma coisa muito positiva. Mas olha o comentário extraordinário que ele fez. Eu acho que até já citei em outro vídeo. Tudo que existiu, existe e existirá até o fim dos tempos está incluído na Torá, os 5 livros de Moisés. E não apenas no sentido geral, mas inclusive os detalhes de cada pessoa individualmente e o mais mínimo detalhe de tudo que aconteceu a essa pessoa, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Da mesma forma, sobre todas as espécies de animais e seres vivos que existem, e de plantas, e de tudo que cresce ou é inerte. Ou seja, está tudo codificado dentro da Torá, absolutamente tudo, cada detalhe da sua vida, cada pensamento seu, cada pensamento meu, tudo está codificado na Torá, nos mistérios das letras e números. Ou seja, todas as coisas que criamos também. Todas as coisas que pensamos, todas as coisas que criamos, todas as coisas que imaginamos, elas estão contidas ali, dentro da Torá.
Se a existência depende de que Deus esteja pensando em todas as coisas, se Deus para de pensar, elas desaparecem, não é que elas acabam, não é que elas têm fim, quer dizer que elas desaparecem, elas somem da criação. Então esses personagens magníficos que estão nos envolvendo, eles também foram pensados pelo Criador, eles também foram imaginados por Ele. Mas eles foram trazidos à luz de que modo? Eles foram trazidos à luz pelos cabalistas. Quando nós ensinamos algo e esse ensinamento acende e cria um novo universo, esse universo não está sujeito à queda, esse universo não está sujeito ao pecado, ele não está sujeito à destruição que ocasionou os nossos limites, tanto a formação das Quilipá, como das cascas espirituais que bloqueiam a luz divina, como também nos levam à morte, ou seja, eles vivem sob leis diferentes das leis que regem a nossa existência. Esses universos, eles são criados e então são captados pelos profetas. Os profetas enxergam estes mundos, e é para este mundo, para estes mundos que o Mashiach nos conduzirá. Quer dizer, o Mashiach vai nos ajudar a recuperar esse poder imaginativo que o Criador também tem. Nós estamos existindo porque o Criador está pensando em nós. Esses universos existem porque nós os projetamos, eles foram criados também pelo Criador a partir da Torá, quer dizer, o segredo estava contido ali, mas o Criador nos chama para ser parceiros dele. Quer dizer, aqui já tem uma diferença entre Kabbalah Pop e Pop Magic, porque aqui a criação não parte pura e simplesmente do homem. O homem é um cooperador, ele é da mesma substância da imaginação divina e ele tem o poder da imaginação divina para cooperar e construir junto com o Eterno. Uma coisa que o grande tema da Kabbalah é a retificação. Como que nós libertamos as partículas, as centelhas de luz que estão presas no nosso universo. Então, o meio principal é a oração e a mitzvot, que é traduzido normalmente por mandamento. Mas é o que eu costumo dizer, cara, isso aí é um enxugar gelo. Quanto tempo vai levar? Quantas vidas levarão? Mas o Criador não está apenas esperando. Nós somos chamados para sermos cooperadores, não para fazer o trabalho sozinhos. Então o Criador está nos ajudando. Nós o ajudamos e Ele nos ajuda. Então esses mundos que nós começamos a vislumbrar na literatura, na TV e no cinema, eles já são luzes que estão no nosso mundo que começam a tornar-se mais claras e mais visíveis. Mas você acabou de dizer que esses mundos não estão sujeitos ao pecado. Exato, mas para manifestar-se no nosso mundo, eles precisam encarnar-se no nosso mundo. Personagens são almas. Eu já falei isso antes, não há diferença nenhuma entre um espírito e um personagem, um espírito e uma alma. Um espírito é uma ideia, um personagem é uma ideia. O nosso processo de retificação exige que as nossas almas, e é isso que é chamado dentro da Kabbalah de Gilgul, a rotação das almas, o conceito de reencarnação cabalística é muito complexo. Por exemplo, eu posso ter um filho, só para vocês terem uma ideia, e ele pode ser minha reencarnação enquanto eu ainda estou vivo, porque ele pode encarnar uma das minhas almas. E esse processo de encarnação, em que as almas vão migrando de corpos e movimentando-se entre corpos, é chamado de rotação para facilitar a retificação. Estas almas que são esses personagens, eles estão entrando no nosso mundo e eles estão interagindo com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Se a palavra mitzvot significa conexões, as conexões mais puras que nós temos hoje são esses personagens. São esses universos que estão se abrindo para nós. Mas nós precisamos ir além do limite da nossa consciência que nos faz pensar que eles estão, que é por entretenimento. Essas coisas não existem. Algo que não existe movimentaria a NASA? Algo que não existe movimentaria as pessoas desde agora estarem planejando, economizando, planejando como que eles vão fazer para assistir Aquaman, Shazam, Capitã Marvel e Vingadores.
as pessoas estão incluindo isso em seus planejamentos, e todo mundo sabe como é difícil ganhar dinheiro. Dinheiro não dá em árvore, correto? Todo mundo sabe o valor que tem o dinheiro, como que a gente precisa se esforçar para isso. As pessoas incluem isso, está além do entretenimento, está se tornando no modo de vida. Porém, esses personagens não estão para nós aparecendo de modo puro. Então, como é que nós vamos libertar as centelhas do mundo? Nós vamos ficar recitando bênção sobre a comida, sobre o vinho, sobre... Óbvio que não. Todos esses elementos são figurativos. Todas essas orações que os judeus fizeram ao longo dos anos, eles são apenas uma forma de perceber os mistérios da Torá. Nós encontramos uma bênção já sobre a criação, sobre o homem, sobre o universo, sobre a matéria, dentro desses mundos, dentro desses universos, porque eles são a expressão pura da Torá e das mitzvot, das conexões ou mandamentos da Torá. Porque quando eu interpreto a Torá, eu tenho uma revelação de um novo sentido da Torá, eu tenho uma revelação da mitzvot, e ela se torna um universo não sujeito ao pecado, não sujeito à queda. Quando ele se revela para nós, ele se revela entre cascas. Eu devo tirar estas cascas para encontrar perfeitamente a luz ali. Mas uma vez que eu encontro a bênção que está ali, nesses universos que estão se revelando, nós apressamos a redenção. É isso que o Mashiach vai nos ensinar. E é para esse mundo que ele vai nos levar, porque continuando a leitura do mito bíblico, o que aconteceu com os israelitas? Eles não saíram de sua terra? O Mashiach não vai tirar os exilados da Galut, ou seja, do exílio nas nações, e trazê-los para a redenção, para Geulah, levá-los de volta para a sua terra, que é Sião. Isso significa que você, e que muitos dos que estão me ouvindo, os predestinados, viveram nesses universos. Você existiu nesses universos. Nesses universos você pensa que são ficção. Você tem almas lá, e muitos desses personagens incríveis são almas da tua raiz, ligadas à tua alma. Nós precisamos voltar à terra de Sião. É para lá que o Mashiach vai nos levar, aonde tudo é verdadeiro e nada é impossível. Ou seja, Kabbalah pop, Kabbalah messiânica, essencialmente são a mesma coisa. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, envie suas perguntas e nos vemos no nosso próximo vídeo. Namastê.